Mais um dia na presença de Deus, mais um dia com a nossa devocional. Que a bênção do Eterno esteja com você e vamos continuar a nossa maratona. Vamos continuar com a leitura da palavra, o Evangelho de Mateus. Hoje é o capítulo 12 e vamos ver o que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer falar conosco através do capítulo 12. É interessante que uma das coisas que as pessoas frisavam muito para perseguir Jesus era a questão do sábado. Então, duas coisas que principalmente pegaram muito pesado, que foram fatores assim decisivos para matá-lo. Uma, que ele não observava o sábado, e a segunda, que ele se dizia Deus, sendo filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então essas duas coisas predominantemente eram o que mais afligiam e mais deixavam os fariseus, os mestres da lei, com raiva de Jesus. E aqui acontece uma coisa interessante, queridos, quando ele fala sobre a religiosidade. Qual que é a diferença da religião e do cristianismo? Presta atenção no que eu vou dizer. A religião o homem faz. O cristianismo, Cristo faz. A religião, o homem tem que fazer para ser aceito. No cristianismo, Cristo fez e eu creio no que ele fez e aquilo que ele fez é imputado com justiça na minha vida. Essa é a diferença. Então, quando você encontra igrejas que falam que para você ser aceito por Deus, você tem que guardar alguns requisitos, guardar um sábado, obedecer algumas regras, isto é religião, isso não é cristianismo, tá? O cristianismo envolve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu amando a Deus sobre todas as coisas, é lógico que eu vou honrá-lo, não vou levar o seu nome em vão, eu vou querer agradá-lo, amar o meu próximo, eu vou fazer de tudo para não errar contra ele, eu não vou mentir, não vou adulterar. É o amor, é o amor. Agora nós restringimos o cristianismo a guardar dias, como a salvação depende de guardar o sábado, a salvação depende de não comer esse alimento, não comer esse tipo de comida. Isto é religiosidade. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E é justamente isso que Jesus condenava. É justamente isso que Jesus batia forte contra os fariseus. E ele diz aqui uma coisa interessante. O versículo 7. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu desejo misericórdia. Eu desejo que vocês amem as pessoas, amem a Deus. Eu não desejo sacrifícios. Eu não desejo religiosidade. Eu desejo que vocês me amem acima de tudo e amem o seu próximo como a vocês mesmos. Eu sou o Senhor do sábado. Vamos parar com isto. Então, isto aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Todo o evangelho está bem claro. Jesus aboliu o sábado. Jesus quebrou o sábado. Isso aqui é da lei do Antigo Testamento. A questão da bondade. Se um homem no dia do sábado ver a sua ovelha no buraco, não vai ajudá-la? Agora vocês estão preocupados com ovelha muito mais do que com gente. Eu estou curando no dia de sábado, fazendo bem, não pode? Sabe aquelas neuroses, aquelas loucuras? Não pode comprar, não pode vender, não pode se divertir, não pode nada. Quebra com isto, quebra com isso. Religião, o homem faz.
cristianismo, Cristo fez, ponto final. Se liberte disto, se liberte dessas coisas. O versículo 15, quando eles iam matá-lo, principalmente por causa do sábado, ele saiu, fugiu dali e advertiu, versículo 16, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, quando ele curou muitos enfermos, ele expulsou endemoniados. O versículo 18, esse texto aqui é muito bonito. É texto de Isaías, novamente Mateus escrevendo para os judeus, citando o Antigo Testamento. Eis que o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá e nem gritará. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ele não discutirá, ele não gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Ou seja, não é com gritaria, não é com força. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Ele já está dizendo o seguinte aqui, olha, o vareto, a vareta, o pedaço de lenha já está quebrado. Eu não vou esmagá-la. Vocês já estão quebrados, eu não vou colocar mais jugo sobre vocês. Vocês já estão cansados, eu não vou jogar mais fardo sobre vocês. É isso que Jesus está dizendo. O ministério de Jesus é para aliviar-nos e não para lançar mais peso. Aqui ele está falando justamente sobre essa questão do sábado, da lei, de impor coisas, de ficarmos presos a algumas coisas doentias. Ele está dizendo o seguinte: vocês já estão quebrados. O caniço quebrado, eu não vou quebrar mais. Eu não vou gritar. Eu não vou impor. Eu vou conquistar vocês com o meu amor. O meu amor, chegando na vida de vocês, vai transformar vocês. E vocês vão começar a me amar. Porque vocês amam porque eu amei primeiro. E vocês vão começar a amar as pessoas. E vocês vão entender o que é vida e abundância. Vocês vão se livrar das regras, do peso da religiosidade. Olha que profundo isso. Como que é bom nós lermos e entendermos o Evangelho. Como é bom nós termos a Bíblia em nossas mãos para compreender a mensagem que Deus quer que nós compreendamos. Depois vem a acusação contra Jesus. E essa acusação é muito séria no versículo 24. Os fariseus, ouvindo isso, disseram: é somente por Belzebu. Belzebu é Satanás, o principal dos demônios, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aí Jesus, ele fala uma coisa muito forte. Assim, o coração de vocês está tão endurecido que não há mais lugar de arrependimento na vida de vocês. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente isso. Você chegar num ponto tal que você não tem mais lugar de arrependimento. E o pecado que não tem perdão é o pecado que não tem mais arrependimento. Não tem mais lugar de se arrepender. O coração ficou tão duro, tão petrificado. E isso acontece muito com pessoas que lidam com as coisas de Deus, mas não se decidem por Deus. São hipócritas, são fingidos. Na igreja são uma coisa, mas têm uma vida dupla, fora vivem outras. E vai chegar uma hora que a mensagem não vai atingir mais. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles chegaram ao ponto de dizer: você expulsa demônios não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Belzebu.
E aí Jesus diz, no 31, por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vocês estão atribuindo ao diabo algo que é o Espírito Santo que está fazendo. A dureza do coração de vocês é muito grande. E eu falei isso quando nós falamos sobre Marcos, e eu quero repetir hoje. Tem pessoas na igreja que ficam preocupadas se blasfemaram contra o Espírito Santo. Se você blasfemou contra o Espírito Santo, você nunca estaria preocupado com isso. Porque a pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo não tem um pingo de temor. Nada. A pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo não leva Deus a sério. Não tem um pingo de temor, por isso que não tem mais lugar de arrependimento na sua vida. Se você sente-se preocupado com isso, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. É porque em você existe ainda algo chamado consciência. Só não permita que esse coração endureça, vivendo uma vida de hipocrisia. O versículo 33. Esse texto aqui ele é muito, muito profundo. Quero convidar você a pegar a sua caneta para grifar. Considerem uma árvore boa e uma árvore boa dá fruto bom. Considerem isso. Uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá frutos ruins. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras. Como vocês que são maus podem dizer coisas boas? Aqui Jesus entra num ponto interessante sobre as palavras, tá? Palavras. Alguém já disse com muita sabedoria que a palavra é um pensamento externo e o pensamento é uma palavra interna. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que eu digo é porque meu coração está cheio disso. Se eu só reclamo da vida, meu coração está cheio de reclamação, de insatisfação. Se eu falo mal dos outros, meu coração está cheio de orgulho, cheio de insensibilidade. Eu falo do que o meu coração está cheio. Então Jesus diz sobre as palavras, como vocês sendo maus podem dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Grifa isto. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Agora, presta muita atenção nisso que é muito sério. E nós não damos a devida importância. É por isso que Oséias fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo não conhece a palavra, por isso que sofre tanto. Olha só o que Jesus diz no versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Leve isto mais a sério, em nome de Jesus. Cuidado com os xingamentos, cuidado com a reclamação, cuidado em falar mal dos outros. Pelas suas palavras vocês serão julgados. Por quê? Porque a palavra fala do que o coração está cheio. Aquilo que eu falo é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso. Toma cuidado com as palavras. Toma cuidado com os palavrões. Tome cuidado. Você será julgado pelas tuas palavras. Palavra de Deus para a sua vida. Estou falando com muito amor, tá? Porque isso é muito, muito sério. Aí eles pedem um sinal para Jesus, os fariseus. Dê-nos um sinal de que você é o Messias. Aí Jesus fala, versículo 39, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas.
que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitará. Sabe uma coisa sobre a pessoa má, a pessoa que tem problemas de arrependimento? Ele fala uma coisa aqui tão interessante no versículo 43. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você já viu quantas pessoas, em muitas igrejas isso acontece, a questão de show de exorcismo, e chamam isso de libertação. Libertação é você se converter a Jesus e colocar Jesus dentro da sua vida. Isto é libertação. Porque onde Deus está, o diabo não está. Agora, uma pessoa que se manifesta endemoniada e depois se manifesta de novo, aí fala, vou no culto de libertação. Que libertação é essa que o demônio vai e volta? Que libertação é essa que a pessoa nunca é livre disto? Será que o demônio é tão poderoso assim que Deus liberta ali, faz aquele show de exorcismo, aquela coisa totalmente louca, porque toda a atenção da igreja foca-se ali, não em Deus, mas no demônio, onde demônios até falam e pastores conversam com demônios? Olha que loucura que a igreja está vivendo por falta de conhecimento da palavra. Eu quero que você preste muita atenção, porque aqui está a explicação disto. No versículo 43, quando um espírito imundo, um demônio, sai de um homem, tá? Ele está liberto, sai do homem. Ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como ele não o encontra, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí, ou seja, voltarei para aquele homem lá. Chegando, encontra a casa vazia, a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, ele vai e traz consigo outros 7 demônios, 7 espíritos piores do que ele. E entrando naquele homem, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Por que o demônio entrou de novo? Porque a casa estava vazia. Deus não estava lá, Jesus não estava lá. As pessoas não tiveram compromisso com Cristo. Pessoas que vão na igreja para Deus servi-la, mas não querem se comprometer. Quando o coração está cheio, quando eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, o demônio não entra. O diabo não chega perto, eu estou selado com o Espírito Santo. Agora, quando há um show de exorcismo e o diabo sai, ele volta, e aí não teve conversão, então não teve libertação. Aí o diabo entra com 7 piores e vai se tornando cada dia pior a situação daquela pessoa. Então o que é libertação? Libertação é a pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo para que este entre na sua vida e seja o Senhor absoluto do seu coração. Aí o diabo nunca mais chega perto. Olha só que loucura estão fazendo com o evangelho. Libertação. A nossa igreja é poderosa porque tem libertação. Libertação ou show de exorcismo? Porque libertação é quando a pessoa muda de vida. Não é quando ela faz show ali, estribuchando e caindo no chão e deixando o diabo tomar conta do culto. Libertação é quando a pessoa se converte a Jesus Cristo.
porque assim o diabo nunca mais vai ter acesso à vida dela. Agora, se tem show de exorcismo e o diabo sai, ele volta, porque a casa está vazia, Jesus não está lá. A conversão é a libertação. Guarde isso no seu coração. Nós vamos terminar quando ele olha para sua mãe e seus irmãos que chegam lá, novamente dizendo aqui que Jesus tinha uma família, que Maria tinha filhos e filhas. E Jesus disse: a minha família é a igreja. Aqui estão minhas mães, aqui estão meus irmãos, minhas irmãs. Mas Jesus tinha uma família assim, tá? Maria e José tiveram um casamento, uma vida sexual como todo casal, eles tiveram filhos e filhas. Maria foi virgem até Jesus nascer. Depois ela não foi virgem mais não. Tá bom? Evangelho, Bíblia, Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. O que precisamos crer está aqui. O que nós precisamos fazer está aqui. Fé e prática, só aqui. Por isso que é importante nós estudarmos. Vamos orar. Vamos orar e pedir para Deus continuar nos dando sede e fome, para que sejamos saciados todas as vezes que nós sentarmos para ouvir a devocional e sentarmos para ler o texto. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela Tua palavra, agradecer muito por esse tempo e principalmente, ó Pai, porque o Senhor tem desvendado os nossos olhos e trazido a nós a compreensão, a luz, que a Tua palavra é luz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de enganos, que o Senhor nos livre da religiosidade, que o Senhor nos livre da dureza de coração. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida e amanhã teremos mais uma devocional, tá? Até o dia 28 de dezembro. Olha a maratona que nós temos aí pela frente. Até dia 28 de dezembro, se Deus permitir. Devocionais diárias, até nós terminarmos todo o Novo Testamento. Deus abençoe muito você e até amanhã, se Deus quiser.